E aí pessoal, eu sou Felipe Asenjo, psicólogo clínico, e quem é você? Hoje falaremos sobre as compulsões alimentares, contar o que elas são, também uma breve história, caso clínico, e então, dentro do método, desse caminho para a resolução das compulsões, passar 3 ações pontuais, 3 técnicas ou estratégias, como vocês compreenderem melhor. Ok? Se inscreva, deixe seu like, seus comentários e perguntas, se possível. Solta a vinheta aí, produção. O que são as compulsões? O que é a compulsão alimentar? Mais propriamente dita, que é o tema do vídeo de hoje. A compulsão alimentar é aquela vontade de comer o mundo, aquela necessidade de se sentir nutrido, preenchido, cheio, preencher um vazio. E ela também é um comportamento automático e que vai diretamente para aquilo que envolve esse prazer na boca, nessa fase oral nossa, né? Então é esse estímulo visual, esse estímulo do paladar e ela envolve esse comportamento que é automático. Basicamente ele tem uma frequência que a pessoa sente que ela não tem controle, é quase como um impulso, um reflexo, ok? Claro que as pessoas podem compreender o que é compulsão, porque muitas vezes na própria clínica elas já vão trazendo. Ah, eu tô compulsivo hoje estou compulsivo, tal coisa ativa, aguça minhas compulsões. Senta que lá vem a história. Vamos para esse momento da nossa história. Então eu vou começar aqui contando um caso que ele envolve compulsão alimentar. Mas eu achei interessante trazer um caso que envolve compulsão alimentar e que não necessariamente se refere a uma pessoa que está na fila de bariátrica, com obesidade. Basicamente, a compulsão alimentar ela está tanto na anorexia, tanto na bulimia, anorexia, quanto também naquela pessoa que é o glutão, que come bastante e engorda. Por quê? O mecanismo ele é parecido, ele é o mesmo. Na história eu vou contá-la e depois iremos desdobrar e aprofundar essa história. Essa história é uma história de supervisão e ela também é uma história de caso clínico. Então eu vou reservar aqui a identidade da pessoa, claro, mas é uma história que pode servir para vocês aí. Bom, pessoal, a história basicamente é assim. Era uma família de educadores físicos e eles tinham 2 filhos. Um mais velho, que era médico e que saiu de casa ao entrar na faculdade de medicina. E a mais nova, que morava com os pais. Futuramente, essa filha mais nova também se tornou educadora física. Ela referia e contava no seu processo de psicoterapia que quando ela era nova, criança, ela lembrava que o irmão estava na graduação de medicina e quando ele voltava nos fins de semana, os pais guardavam ali na geladeira uma parte da geladeira que era feita só para o irmão, com algumas guloseimas, refrigerantes e coisas que ela não comia durante a semana, porque os pais dela precisavam por essa questão da alimentação, da nutrição balanceada, né? Então, ela tinha a experiência de ter na própria casa uma geladeira dividida em 2. Veja, esse ponto é importante porque fala da descrição da experiência dela. Quando o desejo, se você formos entender que a compulsão é uma luta entre o desejo, que é infinito, que é amorfo, e a força de vontade, quando ela não podia ter acesso a essa parte da geladeira, que tinha a ver com o irmão, com as guloseimas, com as coisas que ele gostava, isso foi aumentando e nutrindo e alimentando o desejo dela. Então, o que aconteceu? Uma certa noite, ela ficou com muita vontade de tomar Coca-Cola. Aí ela foi até a cozinha e quando ela chegou lá, ela começou a tomar e comer coisas escondido. Tomar Coca-Cola junto também um pouco. E aí a mãe acordou, os pais acordaram e no meio da noite a mãe foi na cozinha e quando acendeu a luz viu ela ali com a Coca-Cola. Ela se sentiu tremendamente culpada e diante de uma represália da mãe, a mãe acabou fazendo com que ela tomasse então toda a Coca-Cola de 2 litros. Aquilo foi demais para ela, mas ela tomou inteira a Coca-Cola. O problema é que ela vomitou várias vezes durante o processo. E um detalhe um pouco diferente, talvez escatológico da história, é que a mãe fez ela limpar com a língua o chão da cozinha, que caiu o vômito. O que aconteceu?
Toda vez que ela vomitava, ela sentia um alívio da culpa, dava um certo prazer. E ao mesmo tempo, essa questão do controle, da mãe estar no controle e da questão de uma certa aversão aos alimentos, fez com que ela tivesse, a partir dali, dessa e de outras experiências, muita dificuldade de reter os alimentos no próprio organismo. Ela comia e muitas vezes o alimento não ficava no máximo 6 horas no estômago dela, quando muito. Então ela vinha ao consultório bem magra mesmo, a ponto de uma lufada de vento ser capaz de cortar a bacia, o osso da bacia, quando ela tocava no chão, quando caía na rua e tudo mais. Bom, essa é a história, pessoal. Finalizei a história, podem se atentar aqui aos outros assuntos que nós traremos, claro, relacionados à compulsão alimentar. Bom, pessoal, então aqui tem 3 pontos. Dentro deste método, tem 3, a gente pode chamar de técnicas, né? Mas tem 3 ações importantes para você adotar no seu tratamento aí de compulsão alimentar, acerca das compulsões alimentares. Primeira coisa, tenha ciência de que o terreno fértil das compulsões alimentares é obter prazer e ter uma sensação de controle. Então a primeira coisa que você pode fazer é obter esse prazer, mas trocar a atividade. Então se a questão é comer, e na hora de você comer um chocolate, alguma coisa, você tira a camada de chocolate, depois a camada de biscoito, para ter uma sensação de controle e prazer, você pode começar correndo matinalmente, no melhor horário para você, e controlando a quilometragem, quanto tempo e quantos quilômetros você consegue correr. Naturalmente, uma das maneiras de você sanar, lidar com a compulsão é substituí-la por outra. Bom, esse é um ponto. No entanto, tem um outro ponto que tem a ver mais com o autocontrole em si mesmo. O autocontrole, os experimentos sobre autocontrole, eles têm a ver com aqueles, sabe, chamava a criança, botavam começo, né, da década de 70, 80, aqueles experimentos do marshmallow, aqui no Brasil seria o brigadeiro, mas você colocar um marshmallow no pratinho, sair e falar para a criança só comer quando você voltar. O que acontece? O desejo dela vai aumentando e aí tem a força de vontade. Então, a força de vontade luta contra o desejo, mas a força de vontade é um músculo, ela se cansa, o desejo não. Então, uma hora o desejo ganha no final. Então, não alimente o teu desejo. Se você não tem doces, não tem chocolates, não há como. Então, cuide do teu ambiente para que você possa, nesse segundo ponto, nessa segunda atitude, você tenha um controle das suas contingências minimamente, um controle do ambiente, para que esse ambiente também, essas contingências, não te alimentem essa necessidade compulsiva de acessar o prazer rapidamente e ter uma sensação breve de que você controla esse prazer, tá? Isso é uma coisa. E o terceiro, vamos ao terceiro ponto e último, que é basicamente você produzir as consequências desejadas. Então, toda compulsão alimentar, ela, por exemplo, às vezes por uma necessidade, uma vontade de uma experiência sexual que não se realiza, aquilo cria um desejo. Aí a pessoa sente um prazer ali no sofá e se sente nutrida, preenchida. Então, ela busca essa consequência. Então, você compreender se você tem um problema de sobrepeso, compreender e fortalecer a tua vontade, a tua força de vontade e saber o que é que você está querendo atingir, de onde que vem essa fome do mundo, essa vontade de comer o mundo, né? Da onde que vem esse vazio? Às vezes as pessoas engordam não por compulsão alimentar, mas aqui a gente vai falar sobre essa compulsão alimentar. Então, qual é a consequência desejada? Já ouvi casos que a consequência que a pessoa queria produzir era se sentir mais forte, porque assim ela se sentia mais amada. Então, eu como sempre 2 pizzas inteiras. Aí eu preciso comer uma outra, e uma outra, e uma outra, e até eu não aguentar mais, né? Mas eu já vi casos onde a pessoa, ela observa que ela gosta de servir, de nutrir, de alimentar. Então, observa qual é a consequência que você deseja e fortaleça a tua força de vontade, que tem a ver com as suas metas e tudo mais. Por fim, eu queria dizer para vocês que as dietas de pontos, elas não têm funcionado na clínica. Elas não têm funcionado. O principal motivo é porque elas falam um pouco da nossa força de vontade e não fortalecem ela. Às vezes vão alimentando o desejo, porque dá uma impressão que você pode comer várias coisas. Basta somar os pontos, né? Então, fortaleça essa vontade
muitas vezes treinando ela, que nem no experimento que eu falei do marshmallow, como que você lida com uma situação onde você vê algo que você gosta de comer, tem vontade, tem desejo e como que você faz para lidar com esse desejo. Você pode ter ojeriza dele ou atração e vontade de entrar em contato com aquilo, de ir ao encontro, ok? Esse último é você entender a razão, qual a consequência que você tanto busca e deseja, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a minha linguagem, a maneira como eu comunico alguns conteúdos aqui de psicologia e saúde mental. Então, para que você tenha uma excelente semana, busque escolher boas compulsões. Uma boa compulsão, ela pode te favorecer muito na vida, quando você escolhe a atividade, quando não é automático, ok? Forte abraço, pessoal. Tchau!